TV Camélia. Venha fazer parte dessa ideia. Inscreva-se no YouTube e acione o sininho. Quando a gente pensa aí em decodificando o mundo, né, a gente tem feito uma série de abordagens. A primeira abordagem que a gente fez é entender que existe uma codificação quando a gente se comunica com outro ser cultural, né? Então, a primeira grande coisa é a gente tentar compreender o mundo, mas não só compreender o mundo, a gente tenta anunciar para o outro, comunicar para o outro essa compreensão que a gente tem da realidade. E a nossa comunicação só é eficiente quando o outro consegue decodificar o código. Então, a gente precisa entender esses elementos e estabelecer essa linguagem, né? E isso está em vários elementos. Então, a gente usa a língua ou a linguagem, entendendo as diferenças, né? A língua dentro dessa estrutura gramatical, que tem um sentido denotativo e conotativo, toda uma estrutura que permite ser compreendida por quem domina esse código, e a linguagem que manifesta isso também dentro da cultura. Então, no primeiro movimento, a gente colocou o seguinte: todo trabalho ele começa com um objetivo. Não existe trabalho que se inicia sem objetivo. Então, quando eu pego um texto e eu vou ler um texto, eu tenho que encontrar qual é o objetivo do autor. E isso também vale quando você vai fazer a tua produção, né? Mesmo que isso não vá aparecer de maneira explícita no texto, antes de você pegar a caneta e fazer, você faz um esquema. Então, quer dizer, qual é a ideia principal que eu vou querer apresentar? Quais serão as ideias secundárias, portanto, que tem que ser constituídos argumentos? E esses argumentos vão requerer o quê? Leitura, compreensão do mundo, um diálogo entre você e a realidade. Então, num primeiro movimento, a gente mostrou para você o seguinte: quem não sabe aonde quer ir, qualquer coisa vale. E como isso não pode estar presente dentro, por exemplo, de uma compreensão escolar, acadêmica, estrutural, então você precisa fazer isso. E quanto melhor você faz isso também no seu cotidiano, melhor são as suas análises da intencionalidade. Porque então cada figura que você vê em uma comunicação, ela foi pensada para estar lá, tá? Então esse é um ponto. Muitas vezes a gente faz isso de maneira implícita, quer dizer, a gente não para perceber isso, mas a gente o faz. Quando você gosta de alguma coisa, quando você não gosta. Existe uma série até de livros que vão falar isso, da linguagem, por exemplo, corporal. Estou perto de alguma coisa que eu gosto, minha pupila se dilata. Por quê? Porque não é uma coisa que eu controlo, mas é um fenômeno. Então, quando você tem, por exemplo, no audiovisual essa estrutura, isso é pensado, né? Então, você vai dar o foco ou não vai dar o foco, vai fazer o enquadramento para passar essa ideia. Porque a gente faz essa leitura quando vê uma obra, quando compreende um dado do mundo. Então, a gente precisa decodificar isso também. Uhum. Entender que tudo que é dito tem também aquilo que não é dito, né? E que expressa um conhecimento. Então, aquilo quando a gente fala assim, tem que ver a entrelinha, quer dizer, quando eu não afirmo, eu digo, olha, fulano fez um excelente trabalho. Implicitamente eu estou dizendo que os outros fizeram um trabalho bom, mas não foi excelente como daquela pessoa que se destacou. Então, a gente precisa conseguir fazer esses elementos de análise para poder conversar, dialogar, entender que o diálogo pressupõe leituras de mundo e que a gente vai comunicar. E, portanto, a gente precisa que o outro entenda. Então, muitas vezes, o sentido não é o denotativo, é o conotativo, quer dizer, como o sujeito compreende aquele termo na realidade. Então, o que eu preciso fazer agora é explicar para o sujeito como eu estou tomando aquela acepção. Então, muitos dos nossos debates, das nossas incompreensões, vem pela falta de esclarecimento de um determinado termo ou de um determinado objeto. Então, por isso que é sempre fundamental, antes do debate, compreender qual é o sentido, o significado que a pessoa está dando para uma determinada cor, para uma determinada imagem, para um determinado conceito. Então, na primeira abordagem da primeira aula, a gente tentou colocar o seguinte: como é importante você estabelecer o objetivo e entender que esse objetivo ele vai nortear a leitura que o indivíduo está fazendo ao comunicar alguma coisa. E quem vai receber precisa ter essa compreensão, né? Então, isso foi a primeira abordagem de um trabalho que é coletivo, né? Que é feito por mim, professor Edson, professor Paulo Dias, pela professora Márcia Rezende. Então, esse diálogo dessas três disciplinas para poder pensar esse processo de codificação e decodificação. Se o mundo e as nossas linguagens são um processo de codificação, né,
Talvez a gente pudesse voltar lá no mundo grego, né, e discutir o seguinte: um dos debates dele, quando falavam sobre conhecimento, era: será que é possível para o ser humano conhecer a realidade? Né? E depois eles falavam assim: vamos supor que o professor Paulo consiga compreender toda a realidade. Então, o professor Paulo agora vai ter que transformar todo esse conhecimento em um código, que seria uma linguagem. Então, ele vai falar: será que é possível essa apreensão ser transformada em linguagem? E daí tinha um terceiro problema, que era: como que isso que o professor Paulo transformou em uma língua, em uma linguagem, vai ser decodificado por outra pessoa? Portanto, por isso a ideia da importância da gente não só conseguir compreender cada palavrinha lá, mas entender isso no mundo, né? Porque toda a perspectiva do professor Paulo é que eu possa simbolizar isso que ele transformou em um código em elementos do mundo.